Olá, meu amigo, minha amiga. Estou aqui de volta para trazer aqueles exemplos que eu prometi da análise dimensional, da análise adimensional e da conversão de unidades. Eu tinha preparado uma lista de exercícios com os meus alunos aqui do curso técnico em Química no Instituto Federal de Goiás e às vezes causa um pouquinho, né, de alvoroço, o pessoal quer ficar convertendo unidade e tal e não lembra, tá? Vamos fazer de uma maneira bem tranquila aqui, bem leve para pegar um assunto que às vezes é um complicador e transformar numa coisa que é facilitadora, que vai te ajudar a lembrar de muito mais coisas, tá certo? Antes de começar a resolver aqui, eu queria te pedir para você deixar o like aqui. Deixa um comentário aqui para eu entender que você está me acompanhando aqui nesse tipo de explicação, tá certo? Esse vídeo aqui é especial também porque eu estou atendendo aqui uma dúvida dos meus alunos aqui no Instituto Federal de Goiás. Eu tenho uma simpatia muito grande por eles, assim como eu tenho simpatia por todos aqueles que falam comigo através aqui do YouTube, do Instagram e nas outras redes sociais. Pessoal, questão um pede para transformar 72 quilômetros por hora em metros por segundo. Como é que eu faço? 72 quilômetros por hora. O meu método é o seguinte: eu quero fazer com que apareça metros por segundo. Então vamos por partes. Primeiro, eu vou querer que apareça metro. E o metro tem que aparecer em cima, né? Que é metros por segundo. Eu sei que 1.000 metros equivale a 1 quilômetro. Veja que quando eu estou multiplicando dessa maneira aqui, eu vou cancelar quilômetro com quilômetro, olha só. Cancela quilômetro com quilômetro. E eu fico com metro. Né? Agora está metro por hora. Agora eu preciso transformar hora em segundo. Como é que eu vou fazer? Eu sei que 1 hora equivale a 60 minutos. Aí você diz, bom, Murilo, agora eu consigo cancelar, né, hora com hora. E vou ficar com metro por minuto. Mas eu preciso do segundo. Então você vai fazer o quê? Vai multiplicar pelo minuto aqui em cima e dividir pelo segundo aqui embaixo. Ou seja, assim, algumas conversões de unidades você tem que conhecer, né? 1 hora equivale a 60 minutos, 1 minuto equivale a 60 segundos e por aí vai. São pequenas coisas que você vai lembrando, você vai puxando pela memória e você vai resolvendo. Dessa maneira aqui, você já viu que minuto cancela com minuto. E sobrou justamente quem? Metro e segundo. Quando você fizer essa continha aqui, você vai ver que o resultado é 20 metros por segundo. É só isso. Questão 1 está resolvida. Tá bom? Vamos lá. Questão 2. Questão 2 tem um fato curioso, que a grandeza que ele traz é a energia cinética. Então, como é energia, você sabe, né? Energia é uma grandeza. Então, a gente consegue medir essa grandeza e ela tem uma unidade. Então, a energia cinética aqui é 1/2 de mv ao quadrado. Massa vezes a velocidade ao quadrado. Muito bem. Ele quer saber se é dimensionalmente correta essa equação. Bom, a energia ela vai ser medida em joule, né? Energia é medida em joule ou caloria, tá certo? Mas o joule é a unidade do sistema internacional. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma análise dimensional dessa minha grandeza. Olha só, 1/2 é um número adimensional, ele não tem dimensão. Ele é uma constante, certo? E essa constante aqui é uma constante adimensional. Ele vai aparecer de novo na fórmula, então vai ficar 1/2. A massa, você sabe, é representado pela dimensão que é a letra M maiúscula aqui, tá certo? E a velocidade você lembra que é a variação do espaço dividido pelo tempo. O espaço é representado pela grandeza L e o tempo é representado pela grandeza T. Então, vai ficar M vezes L sobre T, ou 1/2 de M L T menos 1. Só isso. Então, dimensionalmente está correto, né? Porque Joule é uma unidade do sistema internacional que relaciona massa
espaço e tempo. Se você quiser olhar para o lado das unidades, né, uma coisa aqui extra do exercício, se você quiser olhar para o lado das unidades, vai ficar quilograma, L é uma dimensão de posição ou de comprimento, então vai estar em metro, e o tempo é medido em segundo, né? Então, segundo a menos 1 fica assim. Então, quando você tiver quilograma metro dividido por segundo, isso aqui é igual a joule. Assim como Newton é quilograma metro por segundo ao quadrado. Porque o Newton é a unidade de homenagem, né, ao físico Isaac Newton. E Joule é a unidade de homenagem ao físico James Prescott Joule. Então, é só isso. Tá bom? Se você quiser olhar para as unidades, está aqui. Se você quiser olhar para o lado da dimensão, também está aí, está correto. Tá bom? Simples assim. Questão 3. Questão 3, pessoal, vai falar com você a respeito de converter 5 litros por minuto, uma vazão, para metros cúbicos por segundo. Eu vou utilizar o mesmo procedimento que eu fiz na questão 1. Eu vou primeiro fazer aparecer o segundo aqui, tá certo? Ou você quer primeiro o litro? Vamos para o litro primeiro. Você sabe que 0,001 metros cúbicos equivale a 1 litro. Aí, minha gente, tem que lembrar. Algumas coisas tem que lembrar. Tá bom? Se você não lembrar disso aqui exatamente assim, você pode lembrar o seguinte, ó. Você pode lembrar que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Você pode lembrar que 100 mililitros equivale a 1 centímetro cúbico. Aí, a partir daí, você pode fazer suas conversões até chegar em metro cúbico. Tá bom? É uma maneira também. Não tem erro, não. Dessa maneira que eu vou cortar litro com litro já, vou ficar com metro cúbico, e agora eu preciso desaparecer com esse minuto aqui e fazer aparecer segundo. Eu sei que em 1 minuto eu tenho 60 segundos. Muito bem. Vamos ver aqui as unidades, né? Eu vou cortar litro com litro, minuto com minuto, vai sobrar metro cúbico, e segundo era exatamente o que eu queria. Tá certo? Era exatamente o que eu queria. Então, ao fazer essa conta aqui, vai dar aproximadamente 8,33 vezes 10 a menos 5. Vou melhorar esse 5 aqui. 10 a menos 5 metros cúbicos por segundo. É só isso, gente. Certo? É só isso. A vazão, né? Vazão é medida em litro por minuto ou metro cúbico por segundo. É uma unidade de volume dividido por uma unidade de tempo. Aí você já tem a fórmula da vazão na cabeça. Escreve aí no papel, tá bom? Escreve aí no papel. Escreve aqui nos comentários para eu ficar sabendo que você está sabendo como é que escreve as fórmulas agora fazendo análise dimensional. Vamos lá. Quarta questão. Terceira questão. Quarta questão, né? Repetir aqui sem querer. A unidade de pressão no sistema internacional e sua equivalência com o ATM. Olha só. Eu já coloquei aqui para você, cara. Essa é tão simples que eu já deixei simplificado aqui para você. No sistema internacional, a pressão ela é dada em Pascal, que a gente representa por PA, Pascal. Tá bom? Faz a análise dimensional do Pascal. Aí você vai lembrar que pressão é igual, né? Aqui, ó, pressão é igual a força sobre área. E aí você vai conseguir fazer a análise dimensional e vai ver as unidades, e aí você vai chegar no Pascal. Bem legal esse exercício aí. Tá certo? Eu acho que vale a pena tentar, porque ele é simples e vai fixar isso na sua cabeça. Tá bom? É uma relação interessante. Mas ele pergunta para você a equivalência do ATM com o Pascal. Um ATM equivale a 101.325 Pascal. Tá bom? Ou 101,3 kilopascal. Porque esse casinho aqui, ó, esse casinho aqui, ele é uma potência de 10 à terceira, né? Então, kilopascal. Um ATM equivale também a 1,013 bar, e um ATM também equivale a 760 milímetros de mercúrio. Eu sempre falo para os alunos para que guarde na memória essas pequenas conversões, certo? Assim como aquelas do volume, de metro cúbico para litro, de centímetro cúbico para mililitro, eu peço para guardar essa daqui, porque é legal, você memoriza e você não fica enganchado com a questão, às vezes, simples, tá certo?
Então, memoriza essas três aqui que você resolve muitos problemas. Todos não, mas muitos você vai resolver. Eu diria que uns 90%, 95% dos problemas você resolve só de memorizar os problemas com pressão, né? Só de você memorizar isso aqui. E algumas coisas a gente consegue memorizar, não é verdade? Na quinta questão, o número de Reynolds é adimensional, ele está afirmando. É adimensional, ou seja, não tem dimensão. Tá certo? Verifique se a sua expressão ρ vezes V vezes L dividido por μ realmente não tem unidade. Então, eu vou fazer aqui na outra folha, a questão 5, tá certo? Ele está dizendo que o número de Reynolds é igual a ρ, que a gente representa por essa letrinha grega, vezes a velocidade, vezes L, dividido por μ, que a gente representa por essa outra letra grega aqui, não tem unidade. Vamos primeiro, gente, definir quem é o ρ. O ρ é a massa específica. Anote aí, massa específica. A massa específica, ela é dada por essa equação aqui, certo? Quais são as unidades de massa específica? Geralmente, você vai encontrar em gramas por centímetro cúbico, tá certo? Geralmente em gramas por centímetro cúbico, beleza? Essa é a fórmula da massa específica. A velocidade. A velocidade você já sabe, é ΔS sobre ΔT. Essa daqui eu acho que você está até enjoado de saber que as unidades aqui é em metro por segundo. Tá certo? Anota aí, vai salvando aí. O que mais? L é o comprimento, né? Vai ser dado em metros. Tá bom? L é o comprimento. Tá bom? Esse comprimento aqui, ele é dado em metros. Tá certo? Em alguns textos você vai encontrar também em diâmetro, tá? Descrito como diâmetro, tá? Correto, é só para você lembrar L, comprimento e tal, já fica mais fácil. Você não cria nenhuma confusão mental aí. E depois vem a viscosidade dinâmica. A viscosidade dinâmica, gente, vou até escrever aqui, viscosidade dinâmica. A viscosidade dinâmica, ela vai ser dada pela viscosidade cinemática vezes a massa específica, tá bom? Então aqui você já sabe que é a massa específica e aqui é a viscosidade cinemática. Pronto. Gente, aí aqui precisa ter, assim, um pouquinho de calma, tá bom? Porque é uma equação que é muito utilizada, primeira coisa. E para quem estuda a mecânica dos fluidos, para quem está vendo operações unitárias, está sempre caindo aqui nessa equação. Então, essa equação vai estar descrita. O importante é você saber quais são as unidades com que cada coisa aparece. Tá certo? Com que cada coisa aparece. No caso da viscosidade dinâmica, ela geralmente vai aparecer em Pascal vezes segundo ou vai aparecer em Newton vezes segundo metro quadrado. Vai aparecer assim, tá certo? Então presta bem atenção nisso aqui. Tira até um print da tela, se for o caso. Tirou o print? Pois é. Então, guarda essas informações aqui que a gente vai utilizar agora para fazer a resolução da análise dimensional e vamos verificar se realmente é um número adimensional. Olha só. Eu limpei aqui o quadro para a gente poder fazer essa análise. Veja só, o número de Reynolds, ele tem a massa específica. A massa específica, você sabe que tem uma dimensão de massa e tem uma dimensão de volume, tá certo? Então, a dimensão de volume você precisa lembrar um pouquinho aqui que o volume, tá certo? É quem? É a área da base vezes a altura, tá certo? A área da base vezes a altura. A área da base tem uma dimensão de L ao quadrado, porque é um lado vezes o outro, né?
E a altura também tem uma dimensão de L, porque se trata de um comprimento, né? Então vai ficar, o volume ele é L ao cubo, tá certo? Então a massa específica tem essas dimensões aqui, de massa e de volume, né? Fica menos 3 porque está dividindo, sobe, multiplicando, tá certo? A velocidade. A velocidade, sabe que ela tem a dimensão de L e tem uma dimensão de tempo, né? T menos 1. A gente fez lá na outra aula, né? No primeiro vídeo, tá certo? E L, comprimento aqui é o próprio comprimento, né? Tem a dimensão de L. E a nossa viscosidade dinâmica aqui, que eu falei para você, que ela aparece em Newton por segundo, Newton por segundo metro quadrado. Aí você precisa lembrar que Newton é uma unidade da grandeza força, certo? E a grandeza força relaciona quem, né? Relaciona a massa vezes a aceleração, que é LT menos 2. Esse aqui é um pouquinho mais complicado, né? Você tem que lembrar de muitas coisas, né? Ó, a força é a massa vezes a aceleração. Então, esse mzão aqui está te dando a dimensão da grandeza massa. E esse LT menos 2 aqui está te dando a dimensão da grandeza aceleração. Força é massa vezes aceleração. Certo? Então, Newton é justamente massa vezes aceleração. Né? Newton é uma unidade de homenagem, né? À força aqui. Então, a viscosidade dinâmica é Newton vezes segundo. Então fica mLt menos 2 Newton, que é isso aqui, né? Vezes segundo, T. Que é tempo, né? Unidade de tempo, segundo, né? A unidade do tempo é o segundo e a dimensão é T. Beleza. Dividido por metro quadrado. Metro quadrado é L ao quadrado. Só que ele está embaixo, né? Então ele sobe menos 2. Eu vou escrever bem aqui no cantinho a unidade da viscosidade cinemática para que você não se perca. Ó. As unidades, aqui no caso, vai ser Pascal vezes segundo ou Newton vezes segundo metro quadrado. Tá certo? Quando você olha as unidades, você já faz uma associação ali com a dimensão. Fica mais fácil, né? Você lembra até da fórmula, se bobear, né? Você lembra até da fórmula. Dá para lembrar da fórmula, sim. Tá certo? Acho que fica um bom exercício aí. Vamos lá. O número de Reynolds, como é que ficou? Vamos simplificar aqui, né? Vai ficar M, que multiplica L menos 3, né? L menos 3 vezes L ao quadrado, vezes T menos 1. Isso aqui está dividido por M. Aqui ficou L com L vezes L menos 2. Bem devagar para não ter dificuldade, né? Vezes T menos 1. Acho que vou deixar T menos 1 aqui, né? Que fica T menos 2 com T elevado a 1 aqui, né? Aqui tem um umzinho, ó. Então fica fácil de ver, né? Será que a gente conseguiu resolver esse problema? Vamos ver se é dimensional mesmo, ó. Fica M cancela com M, T menos 1 cancela com T menos 1. L vezes L menos 2 dá L menos 1, tá certo? Então aqui embaixo eu tenho L menos 1. L menos 3 com L ao quadrado fica L menos 1 também. Então, cancela todo mundo aqui. E, de fato, o número de Reynolds é um número adimensional. Lembrando que, se o número de Reynolds é menor do que 2000, 2000 é um valor, não tem dimensão, ou tem um fluxo laminar. Se ele é maior do que 2000, maior do que 2500, 2400, você vai ter aí um fluxo turbulento, tá certo? Você começa a ter fluxo turbulento. Na prática, você termina vendo valores bem grandes, assim, 4.000, 5.000, são fluxos turbulentos,
tá bom? O número de Reynolds ele vai conversar com você a respeito desses fluxos. Se você tem mais curiosidade a respeito desse tipo de conteúdo, deixa eu te dar uma dica aqui. No meu Instagram tem um link lá na bio e lá tem uma pasta do Google Drive. E lá você vai achar um resumo que eu fiz sobre esses números. O número de Reynolds, o número de Prandtl, que são números que descrevem algum fenômeno, uma relação entre duas grandezas, por assim dizer, né? Ou entre várias grandezas. E lá tem exemplo, tem tudo, análise dimensional, tem as unidades, tem tudo. Então confere lá, tá bom? Vamos voltar aqui para a nossa tela e vamos para mais um exercício aqui. Questão 7. Converter de metro quadrado para centímetro quadrado. Essa eu vou deixar para você, tá certo? Essa aqui eu vou deixar de presente para você e você vai me dizer aqui nos comentários, vai dar um pause, vai fazer e vai me dizer aqui nos comentários quanto que deu esse valor, tá certo? Eu vou fazer a questão 8, porque a questão 7 eu tenho certeza que você já consegue fazer. Ó, a questão 8, ele diz que a densidade é expressa em quilograma por metro cúbico. E qual seria a sua equivalência em grama por centímetro cúbico? Olha só, a densidade está expresso em quilograma por metro cúbico. Olha só. Se eu multiplicar por 1000 gramas e dividir por 1 quilograma, aqui você já entendeu qual é meu raciocínio, né? Você já entendeu. Você já entendeu que eu vou cortar quilograma com quilograma e vou ficar só com grama, tá? E você sabe que 1 metro equivale a 100 centímetros. Aí você diz, mas Murilo, é centímetro cúbico. Eu disse, pois é, cara. Precisamos aqui elevar o cubo, tá certo? Então quer dizer que vai ficar quilograma, vou repetir tudo aqui, quilograma, metro cúbico, bem devagar, para não tem pressa, tá? Vai ficar 1000 gramas dividido por 1 quilograma, vezes 1 metro cúbico dividido por 100 é 10 ao quadrado. 10 ao quadrado ao cubo fica 10 à sexta. 10 à sexta centímetro cúbico. Olha só, não precisou decorar nada. Não precisou decorar nada. Tá certo? Então quer dizer que a densidade tem como equivalência o seguinte. Eu vou cortar quilograma com quilograma, metro cúbico com metro cúbico. Sobrou grama e centímetro cúbico. Mas já ficaram números aqui em cima. 1000 dividido por 10 à sexta. 1000 dividido por 10 à sexta dá 10 a menos 3 grama por centímetro cúbico. Ou 0,001 grama por centímetro cúbico. Então, toda vida que você quiser transformar de quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico, você deve multiplicar por 0,001. Só isso. Tá certo? Tranquilo demais, né? Tranquilo demais. Nona questão. Para esse vídeo aqui não ficar muito longo, turma. Nona questão, né? Qual é a unidade de trabalho no sistema internacional? Bom, a unidade de trabalho, que eu vou representar pela letra W, tá? A grandeza trabalho no sistema internacional, a unidade é Joule, tá? Joule, que eu represento pela letra J. Beleza? Que é a energia. O trabalho é uma forma de energia, assim como o calor é uma forma de energia. Só que geralmente a gente expressa calor em caloria, tá certo? E o trabalho em joule, mas você pode expressar em qualquer uma das duas. E se você gosta de conversão de unidades, você precisa lembrar que uma caloria equivale a 4,18 joule, tá certo? Ou que uma quilocaloria equivale a 4,18 quilojoule. Colocou quilo de um lado, coloca quilo do outro. Simples, né? E ele está perguntando, na verdade, aqui, qual é verificar a consistência dimensional. Olha só. Você vai lembrar lá da física que o trabalho é a força vezes o deslocamento, que eu vou chamar aqui de dx. Ou melhor, vou simplificar ainda mais, vou chamar de ΔX, que é assim que você lembra lá na aula de física, né? É a força vetorial em função do deslocamento, né? O trabalho que você realizou para empurrar um carrinho,
né? Pronto, é isso aqui. Então, você sabe que a força, dimensionalmente, está relacionada com o quê? A massa vezes a aceleração. Se é massa, a dimensão é m. Se tem aceleração, a dimensão da grandeza aceleração é lt menos 2. E a dimensão do ΔX, que é o espaço, é a posição, né, o comprimento. Então, é L. Então, quer dizer que fica mL ao quadrado t a menos 2. É isso mesmo. É isso mesmo. Né? Tá correto aí, ó. Dimensionalmente correto. Aí eu vou deixar para você analisar as unidades. Analise as unidades. Veja se confere. Se o que você vai observar aqui, de fato, é joule. Quilograma, metro, segundo. Falei demais já. Né? Tá escrito aqui. Você consegue resolver esse problema agora. Tá bom? Aqui eu repeti sem querer. Vamos ver mais uma questão. Bom, a 10 eu vou deixar para você. A 10 eu vou deixar para você. Porque ele quer que você verifique a consistência dimensional da velocidade. ΔX sobre ΔT. Tá tranquilo. Converter 1,5 atm para Pascal. Vou deixar para você também. Essa aqui você consegue resolver fácil. Já é um exercício. Né? Eu te dei as relações faz 5 minutos. Então, se você voltar um pouquinho aqui o vídeo, você acha. Um tanque armazena 2.000 litros. Ele quer saber quantos metros cúbicos isso representa. Gente, aqui é uma regra de 3. Mas eu vou fazer no nosso método. Tá? 2.000 litros vai ser igual a... Ele quer em metro cúbico, né? Então, 0,001 metro cúbico equivale a 1 litro. Vai cancelar litro com litro, vai dar 2 metros cúbicos. Então, só lembrando, né? Você vai ter que cancelar aqui. Você sempre coloca embaixo aquele que você quer cancelar. Fica fácil. Então, pessoal, ó, eu acho que com esses exercícios aqui, eu acho que você consegue resolver muita coisa, tá certo? Eu vou deixar esse vídeo aqui no meu canal para todo mundo assistir, pode ser que ajude mais gente, não só os alunos do técnico, mas também o pessoal da graduação, da química industrial, da engenharia química, um monte de gente que tem para ajudar. Lembra de dar uma olhadinha lá no Instagram, tem um Google Drive lá no link da bio. Deixa o like, se inscreve, me ajuda aí a divulgar o canal e até a próxima. Valeu!